em mais essa noite que se irradia em paz e harmonia. Iniciamos a abençoada tarefa do SOS à distância. Que a bondade de Jesus nos acolha em sua seara de amor e trabalho fraterno, abençoando a todos. Almas queridas, Jesus é o médico das nossas almas. Agradeçamos a Ele a bênção da reencarnação e a possibilidade do aprendizado, que na reunião a qual o coração participa sedento de esperança e renovação interior, que possamos dar o melhor de nós, levando na exemplificação do dia a dia o aprendizado através dos pensamentos canalizados para a saúde espiritual, não apenas nossa, mas daqueles corações que nos dão a grande honra de orar conosco. Agradeçamos a Deus, nosso Pai, a este médico querido das almas enfermas, onde as nossas próprias recebem o lenitivo da esperança para a renovação interior. Que possamos nestes instantes orar a prece que Jesus nos ensinou para chegar até Deus, nosso Pai Criador. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, que assim seja. Leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 63, com o título Atritos Físicos. Mas, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus, capítulo 5, versículo 39. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante.
O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratando com a ira que o possui. A abelha não ferrotoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contentor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recordação de Jesus abre-nos abençoando avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão, enobrecida, reiterando de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de conduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgarem ainda desconhecem. Boa noite, meus irmãos. No nosso dia a dia, se nós não tivermos equilíbrio, serenidade e calma, principalmente nos conflitos diários, no nosso dia a dia, onde nós seremos testados, nós perderemos a razão e o desequilíbrio toma conta de nós. Quando nós nos deparamos com situações onde o silêncio nos solicita calma, nós podemos sim, através deste silêncio e da serenidade, muitas vezes deixar de ser o combustível para a cólera de muitos. Quando Jesus diz para oferecermos a outra face, não é no sentido de se rebaixar, de se acovardar, e sim de mostrar, através desse ato, a calma, a serenidade, a razão e o respeito ao próximo. Quando uma pessoa investe fisicamente sobre outra, ela demonstra que seus recursos espirituais eles já foram desaparecendo lentamente, porque a cólera somente se sustenta quando a razão se afasta. Sabemos que não é fácil, não é, meus irmãos? Mas que nós possamos, diante de situações onde uma pessoa perturbada e desequilibrada, se nós buscarmos, através do nosso aprendizado, através da prece, buscarmos o equilíbrio, assim nós não vamos nos deixar envolver e entrarmos na mesma sintonia do agressor. O remédio eficaz contra essas transitoriedades da alma e desses sentimentos é somente o perdão, o amor ao próximo, pois quem ama perdoa e não se irrita e tudo suporta. Conectados a Jesus, nós não temos a temer. Um grande abraço a todos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece
como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Pai amado, descanse a tua cabeça sobre um ombro amigo. Chore e desabafe o que acontece contigo. A vida tem reviravoltas, mas o amor nos escolta na estrada que parece não ter fim. Continua a olhar para a vida, não de maneira resolvida ou inexorável, mas como aprendizado incessante e incansável. A vida acontece numa dinâmica de alegria e dor. Não há soluções mágicas. Isso é apenas ideologia, dramaturgia. Tudo passa na paciência que espera, pois tu te apoderas de um tempo sem fim. O tempo não deixa de ser produtivo, pois tens um motivo para espera na paciência. Aprender, resistência, resiliência. A alma fortalecida na fé, na justiça dos desígnios divinos, que a vivência e ensinos de Jesus traduz, para podermos evitar desatinhos. Acalmar-se por dentro e por fora, essa é a melhor ciência, na fé que trabalha e que espera um novo estado de consciência. Muita paz a todos. Tenhamos paciência. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Jesus, Mestre querido, como é bom
estarmos reunidos em Teu nome para, primeiramente, agradecer pela bênção da vida, pela oportunidade abençoada que temos de participar desta tarefa, socorrendo e amparando dos céus, Centro Espírita, Obreiros do Senhor, pedacinho do céu ao nosso alcance, para o alívio das enfermidades morais e espirituais e até mesmo físicas, pois sabemos que a saúde da alma reflete na saúde do físico. Suplicamos a Ti, Jesus, acalme nossas emoções e pensamentos de revolta, tristeza, mágoa, para que a bondade, a alegria, o perdão, a fé e a esperança passem a direcionar nossas atitudes para uma convivência mais feliz, começando com os nossos familiares. Cura-nos, Jesus, do orgulho e da vaidade, para que nossas atitudes e palavras sejam sempre amorosas, simples, solidárias e fraternas, envolvendo corações enfermos, necessitados de socorro e amparo. Que do Teu amoroso coração possa irradiar luz e calor para aquecer nossos irmãos menos felizes que, sem teto e sem lar, caminham expostos ao frio intenso deste inverno. Nossa gratidão, Jesus, é imensa pelo muito que recebemos nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, e comigo Deus está. Quem quiser pode escutá-lo no cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar. Churuá, 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 churuá. Elevando os nossos corações até Jesus, vamos rogar ao nosso irmão a calma e a resignação que precisamos adquirir na maneira de encarar a nossa vida e na fé em dias melhores. Pois, como diz Jesus, tudo passa e nos dá uma serenidade que nos preserva das tempestades emocionais. Tenhamos confiança nesse irmão Jesus que nos ampara e protege e nos ensina a viver. Que a esperança, a força e a coragem renove o nosso espírito para a vida maior que sempre nos surpreende com dias melhores, por ser Deus, nosso Pai, todo amor e bondade. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então vamos, queridos irmãos, mais uma vez, unidos com a espiritualidade amiga, oferecendo o que temos de melhor em nossos corações, nós vamos nos deixando envolver pelo amor de Jesus, pela alegria de servir em seu nome, e juntos, encarnados e desencarnados, nós vamos formar esta corrente de amor, de esperança e de paz, para envolver a todos os nossos irmãos que neste momento estão orando, estão concentrados, aguardando que a espiritualidade amiga leve o alento, a esperança, a saúde física para tantos corações. Da nossa parte, nós podemos sim ajudar os nossos irmãos com as nossas preces, as nossas canções e a nossa doação, porque o equilíbrio é a união da bondade de cada um de nós, a esperança somada fortalece os nossos irmãos. E com isso, nós só temos que agradecer a oportunidade de servir, de estarmos juntos, unidos em nome de Jesus. Graças a Deus. Quando a sombra da tristeza ferir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhes para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa
os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. A espiritualidade sempre nos lembra que, enquanto na Terra estamos numa escola educativa, nas trilhas da evolução espiritual. O mundo, atualmente, tem impactado o comportamento das criaturas que se abalam com notícias. Agitação do planeta, conflitos de gerações, reflexos do progresso, tempos de regeneração. Como manter estabilidade emocional para vencer situações tão diversificadas? Para evitar desequilíbrios procedentes da ausência de controle das emoções, necessário buscar a serenidade, a calma. No sentido de preservar a própria paz, é indispensável manter criteriosa atenção sobre si mesmo, através de uma vigilância árdua e constante. Para construir a serenidade, necessário é observar no dia a dia certas atitudes, como abraçar iniciativas de concórdia, aceitar os companheiros do caminho qual se mostram, sem exigir-lhes perfeição, da qual estamos ainda muito distantes. Compreender que estamos convivendo com outros a fim de aperfeiçoar-nos. Desculpar qualquer ofensa, pois o próximo nem sempre conseguirá apresentar, por enquanto, qualidades que ainda não possuímos. A serenidade é uma aquisição espiritual que se adquire lentamente, através do trabalho muitas vezes duro e áspero da paciência em ação. Através de uma autoanálise, nos reconheceremos distantes da perfeição, fato que poderá ocasionar desentendimentos, conflitos. Porém, o aprendiz do Evangelho, através dos estudos já realizados, não utilizará a violência. Sim, ora, pedindo proteção de Deus em favor de todos os envolvidos na situação. A minha paz vos dou, disse Jesus. Cabe a nós captarmos a paz do Mestre e vivenciá-la com o próximo, espalhando paz e harmonia. Assim seja. Mei, mei, é a titia bondosa. Mei, mei, nos ensina o céu. Mei, mei, este céu de bondade nasce da caridade, do trabalho cristão. Mei, mei, é carinho, é afeto pra criança sem teto, que não tem ilusão. É esperança e alegria nas horas vazias de quem tem solidão.
é esperança e alegria nas horas vazias de quem tem solidão. Pai de amor e bondade, fortificai e amparai os nossos corações, nos fortalecendo na fé, no bem-estar, naquela alegria de viver dentro do Evangelho de luz do seu Filho Jesus, o nosso irmão maior que cuida de cada um de nós, na saúde do corpo, da alma, envolve os nossos lares, todos os nossos familiares, fortalecendo na fé a cada um deles, Senhor. Te pedimos, Senhor, envolve os nossos companheiros que estão nos hospitais, aqueles que estão doentes em seus lares, os irmãos que andam pelas ruas, não tem para onde ir. Envolve, Senhor, as nossas crianças, os nossos jovens, direcionando a caminhada de cada um deles. Envolve os nossos idosos que estão nas clínicas de saúde, aqueles nossos irmãos que estão nos asilos, às vezes abandonados, sem ninguém que possa levar uma palavrinha de amor e paz. Te pedimos, Pai, cuida do nosso Brasil, pátria de Evangelho, envolve todos os brasileiros, levante paz, envolve aquele que nos dirige, levando aquele entendimento, confiança, que o Senhor está no leme, pois o Senhor não abandona nenhum dos seus filhos. Que a paz de Jesus, desses mensageiros de amor, a equipe Dr. Bezerra continua cuidando de nós, nos envolvendo em muita luz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Jesus, é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Jesus, é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Jesus, é isso, estrela matutina, luz que descortina um mundo encantador. Jesus, é isso, parto de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. E assim, com muita alegria, nós estamos chegando ao final de mais uma atividade. Mestre querido, agradecemos a oportunidade que temos
de nos reunir em seu nome, onde recebemos as bênçãos e o amparo dos Espíritos. Que a paz possa nos envolver, fortalecendo a nossa fé e trabalhando em nossos corações o bem ao próximo. Rogamos para que possamos continuar sempre sendo amparados e sendo inspirados a seguir o caminho do bem e o caminho de luz, e que essa luz chegue a todos os corações que passam por provas difíceis, e que esses irmãos tenham forças necessárias para suportar e superar os desafios, perseverando na paciência e na aceitação. Livra-nos, Senhor, dos sofrimentos, das lamentações, das angústias e do desânimo, e que pela sua infinita bondade e misericórdia possa aliviar a dor e o sofrimento de todos que padecem. Conceda-nos a paz, fazendo com que os seus filhos sejam testemunhos da verdade, da justiça e do amor fraterno. Graças a Deus. Uma ótima e abençoada noite a todos. Renovação interior. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, despertando quantos atribulados com as provas e incertezas da jornada terrena, o discípulo se vê em completa prostração. A dor do próximo é observada e a do mais próximo chega, convidando a introspecção sob os acordes das lições abençoadas de Jesus. Envolvendo-nos na ternura do lembrete de Paulo, o apóstolo dos gentios, sorvemos o seu recado aos primeiros Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, tendo por capacete a esperança da salvação. Esquecendo-nos da indiferença dos corações atribulados, mentalizemos os ideais nobres de renovação. Renovar o olhar. A dor alheia é aviso para o preparo e a resistência de viver o bem em todos os setores da jornada. A família é a tocha de luz a ser suprida com o óleo da bondade e do amor irrestrito. Nela, o capacete da esperança promove renovação. É Jesus voltando aos desanimados com a certeza de que tudo passa. Ele nos dá o roteiro. Vigiando e orando, Roci, São Bernardo do Campo, 18 de julho de 2025.